Olá a todos, eu sou a professora Janaína. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite para participar do primeiro CONAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, realizado pelo Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros. Minha participação no CONAG é trazer para vocês uma palestra bastante interessante sobre mel de abelhas sem ferrão, em que o título da palestra é Potencial Antioxidante e Prebiótico de Mel Florais de Abelhas Nativas sem Ferrão. Na verdade, eu considero essa palestra mais como uma conversa em que eu trago para vocês informações bastante interessantes sobre as propriedades e potenciais desse mel com relação à atividade antioxidante e prebiótica. Na verdade, os mel de abelhas sem ferrão refere-se a um produto não convencional quando comparado ao mel das abelhas com ferrão, a exemplo do mel da abelha Apis mellifera, em que você pode conseguir comprá-lo em lojas de produtos alimentícios, como hipermercados, supermercados, ou casas de produtos naturais, porque não ocorre quando você busca comprar os mel de abelha sem ferrão. Por se tratar de um produto atípico, ele não é tão disponível quanto ao mel de apis, uma vez que você consegue encontrar ele sempre em feiras de produtos apícolas ou feiras de produtos alimentares naturais, artesanais ou naturais. Para iniciar nossa palestra, é importante lembrar que a produção de mel ela se divide em duas atividades importantes, que é a atividade da apicultura e a atividade da meliponicultura. A atividade da apicultura refere-se à criação racional de abelhas com ferrão, a exemplo das abelhas do gênero Apis mellifera, cujo objetivo é a exploração dessas abelhas para a produção de mel. Já a meliponicultura ela refere-se à criação de abelhas sem ferrão, cujo objetivo ela também é a exploração dessas abelhas para a produção de mel. As abelhas sem ferrão, elas compreendem um conjunto de espécies de abelhas típicas de matas nativas que encontram em populações significativas, principalmente nos países da América do Sul, uma vez que essas espécies elas se adequam bem a regiões de climas quentes e regiões semiáridas. Nesse sentido, o Brasil ele destaca-se por conter espécies de abelhas sem ferrão basicamente em todos os seus estados, com uma ênfase maior na região norte e na região nordeste do Brasil, onde há uma população e uma variedade de espécies significativas. Para se ter uma ideia, na região nordeste já foram identificadas mais de 192 espécies, sendo que o percentual dessas espécies em maior quantidade pertence às espécies do gênero Melipona, já que as abelhas sem ferrão elas se dividem em dois gêneros, meliponas e trigoninas. As meliponas elas são caracterizadas como as abelhas sem ferrão de ser mais produtivas em relação às abelhas do gênero trigonina. Nesse sentido, as abelhas meliponas elas são as mais criadas pelos meliponicultores, assim chamado as pessoas que exercem essa atividade. Esses meliponicultores eles são geralmente camponeses e agricultores que residem nas zonas rurais dos interiores dos estados, principalmente do norte e do nordeste. Os meliponicultores eles têm como objetivo criar essas abelhas para a produção de mel, tanto para consumo como para venda. Quando alguns criam essas abelhas apenas para consumo, uma vez que ele consome esse mel como fins fitoterápicos, já que o mel de abelha sem ferrão
é associado a ele a cura de algumas enfermidades, por estar presente propriedades fitoterapêuticas. Também ele é produzido para comercialização, uma vez que estes méis eles possuem características peculiares de aroma, sabor e textura, e tem um público que considera esses méis como iguaria. Então, os consumidores dos méis de abelha sem ferrão, eles consomem o mel por suas peculiaridades. Desta forma, eles pagam valores considerados altos quando comparado ao mel de abelhas apis, uma vez que estes méis eles chegam a custar de 3 a 4 vezes mais o valor comercial em relação ao valor comercializado do mel de abelha do gênero apis. Como eu falei no slide anterior, os méis de abelha sem ferrão, eles possuem propriedades que vai além dos valores nutricionais. Desta forma, eles conseguem atrair o interesse constante dos seus consumidores, que geralmente são consumidores que buscam adicionar em sua dieta alimentos naturais, saudáveis, que de certa forma traga benefícios extras nutricionais, que quando consumido de forma contínua, ofereça para ele algum benefício à sua saúde. Dentre os benefícios mais cobiçados e procurados nesses méis é a atividade antioxidante e a atividade antimicrobiana. A atividade antioxidante atribuída a esses méis está em função dos compostos fenólicos presentes em sua composição. Apesar dos compostos fenólicos serem compostos oriundos exclusivos de vegetais, os méis eles conseguem trazer em sua composição esses compostos, apesar do mel ele ser considerado como um produto de origem animal, uma vez que ele é produzido pela abelha, né? Então você deve estar se perguntando por que existem compostos fenólicos nos méis, já que os compostos fenólicos eles são compostos exclusivos dos vegetais. Os compostos fenólicos presentes nos méis, eles advêm do néctar das plantas em que as abelhas colhem para a produção do mel. Então, quando as abelhas visitam as flores para a colheita do néctar, ele deposita esse néctar nas suas glândulas salivares, onde há um processamento desse néctar com enzimas próprias das abelhas. Em seguida, eles depositam nos favos de mel da colmeia, no caso das abelhas sem ferrão, nas potas de cerumes, onde esse néctar processado ele vai maturar por um certo período até a transformação total do néctar em mel, que é o momento ideal para a colheita desse mel. Além do papel da atividade antioxidante que confere os compostos fenólicos a estes méis, os compostos fenólicos ele têm outro papel importante nos méis. Desta forma que eles atualmente eles também representam como marcadores químicos de floradas específicas, considerando que alguns compostos fenólicos e ácidos fenólicos eles têm uma abundância maior em alguns vegetais, de modo que eles podem ser referenciados quando presentes nos méis. Alguns artigos científicos eles têm estudado bastante os méis e os compostos fenólicos como marcadores, no sentido de caracterizar compostos químicos como marcadores de floradas específicas para a produção de mel. Dentre estes que já é utilizado para identificação de floradas
presente nos MEIs é o composto da quercetina, que é a quercetina. Ela é um flavonoide, né, que está presente abundantemente no girassol. A aspergina é outro flavonoide que também é abundante e também é um marcador químico dos MEIs oriundo de citros. E a aspergina do alecrim, né, o capferol, na verdade. Então, diferentes tipos de néctar, ele proporciona a produção de diferentes tipos de MEIs, tanto com relação à composição, como sabor, aroma e cor. Os compostos fenólicos, como vocês sabem, eles são compostos em que são ótimos antioxidantes naturais, inibidores da oxidação responsável pelo envelhecimento precoce no organismo, e eles agem também como substâncias inibidores do desenvolvimento de algumas doenças. Dessa forma, eles são os compostos mais buscados na composição dos MEIs atualmente. A composição antioxidante dos MEIs, ela vem sendo comprovada a partir de estudos e publicados em artigos científicos. Apesar da importância e das propriedades valorosas dos MEIs de abelha sem ferrão, ainda há uma carência de estudos disponível na literatura em relação a esses tipos de MEIs, principalmente voltado para MEIs oriundos de floradas específicas. Entretanto, há um crescimento nessas publicações. Eu trouxe para vocês esse artigo, que é um artigo publicado de minha autoria, publicado na revista Food Research no ano de 2016, em que ele traz resultados interessantes de um estudo realizado cujo objetivo foi avaliar a atividade antioxidante e antimicrobiana de MEIs monoflorais produzido por abelhas nativas sem ferrão na região do semiárido nordestino. Lembrando que estes MEIs eles foram colhidos nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nas regiões áridas desses estados. Para a realização desse trabalho, foram investigados 8 tipos de MEIs diferentes, oriundos de 2 espécies de abelhas sem ferrão, a jandaíra e a abelha uruçu, que são meliponas típicas da região Nordeste, já que elas se adequam bem e há uma grande população nas regiões semiáridas desses estados e da região Nordeste também. Os MEIs eles foram coletados em triplicata e em seguida foram analisados quanto à análise polínica para a identificação de sua origem botânica. Após essa análise, classificou-se os MEIs em MEIs de juazeiro, da flor de juazeiro, da flor da malícia, jurema branca e velame branco, totalizando um total de 8 tipos de MEIs estudados para este artigo. Os métodos utilizados eu não trouxe em detalhes para essa apresentação, tendo em vista que nosso tempo é um pouquinho curto, mas quem se interessar, precisar conferir essas metodologias, então o passo a passo está descrito no artigo que está disponível no periódico CAPES, que vocês podem consultar. Para a identificação e determinação da atividade de potencial antioxidante foram realizados por meio de métodos colorimétricos, método científico adequado para o produto, em que se determinou-se o total de compostos fenólicos e total de flavonoides. E a atividade antioxidante utilizou-se de 3 métodos distintos, onde se avaliou-se a inibição de 3 tipos de radicais distintos. Esses métodos foram o DPPH, a BTS e ORAC. Também foi determinado o perfil dos compostos fenólicos, ou seja, identificou-se os tipos de compostos fenólicos e ácidos fenólicos presentes nos MEIs. Para isto,
utilizou essa metodologia por meio de cromatografia líquida, que também está especificado no artigo e detalhado como foi realizada essa análise. Como resultado dessas análises desses MEIs, observou-se que todos os MEIs eles possuem atividade antioxidantes interessantes e significativos. Também pode-se perceber que os MEIs eles se diferenciam entre si quanto à atividade antioxidante, tanto em relação entre abelhas e entre os tipos de néctares de cada tipo de mel, né? Então, pode-se perceber que o mel do juazeiro produzido pela abelha jandaíra, ele comportou-se como um mel mais ativo em relação aos demais méis de outras floradas, da malícia, do velame branco e da jurema branca, produzido pela mesma espécie. Da mesma forma, o mel do juazeiro ele comportou-se da mesma forma quando produzido pela abelha uruçu. Entre as abelhas, houve uma predominância em todos os méis com relação ao potencial antioxidante daqueles méis produzidos pela abelha jandaíra. Nitidamente podemos perceber isso na atividade de eliminação dos radicais, em que eles obtiveram maior percentual de atividade. Quanto aos compostos fenólicos identificados, foram determinados 8 ácidos fenólicos e 8 flavonoides. Esses compostos eles foram os mais quantitativos presentes nesses méis, com destaque para o flavonoide da quercetina, rutina e capferol, que foram os flavonoides com maior quantidade presente basicamente em todos os méis estudados, tanto da abelha jandaíra como da abelha uruçu. Percebe-se que o mel de juazeiro, ele também, em questão quantitativa, ele obteve uma quantidade maior desses compostos. Desta forma, pode-se observar o porquê que ele apresentou-se como um mel de maior atividade antioxidante quando comparado aos demais méis. Quanto à atividade prebiótica dos méis de abelha sem ferrão, eu trago esse artigo como artigo pioneiro que objetivou-se estudar esse potencial desses méis. No caso da potencialidade antioxidante, já há mais trabalhos investigativos a respeito. Prebiótico, apesar de saber que o mel ele é uma ótima fonte de carbono, favorável ao desenvolvimento de bactérias, tanto prebióticas como não probióticas, na verdade, ele ainda não tem artigos significativos em quantidade que busquem estudar esse potencial desses méis. Esse artigo ele é pioneiro e ele traz uns resultados bastante interessantes. É um artigo que ele foi publicado agora em 2020, também pela revista Food Research, em que eu sou uma das autoras desse artigo, e os demais autores são pesquisadores da UFPB, onde foi realizada essa pesquisa e também a pesquisa do artigo anterior que eu apresentei para vocês os resultados. Esse artigo ele teve como objetivos avaliar os efeitos prebióticos em linhagens probióticas de lactobacillus acidofílicos e bifid de animais subespécie lápis em modelos in vitro. Então, esses méis buscou avaliar se ele tinha potencial prebiótico perante essas linhagens, que são linhagens probióticas bem difundidas atualmente. Então, para determinar o potencial prebiótico, estudou-se 4 tipos de méis de abelha sem ferrão, da abelha jandaíra e uruçu também, e o mel da flor do juazeiro e da jurema branca,
produzido por cada espécie de abelha que eu citei. Para identificar os efeitos desse mel como prebiótico, utilizou-se duas diferentes fontes de carbono que geralmente são utilizadas no desenvolvimento das linhagens estudadas, que foi a glicose e a frutosacarídeos. E as bactérias estudadas foram a Lactobacillus acidophilus e o bifídio animalis, como já tinha mencionado para vocês. Então, o potencial prebiótico desses méis, eles foram determinados a partir da análise do efeito dos méis como promotores de crescimento de bactérias prebióticas, a partir da enumeração de células viáveis probióticas durante o cultivo em meios adicionados de mel e determinação da atividade prebiótica desses méis. A partir dessas análises, foi possível verificar o potencial desses. Como pode observar como resultados, a partir desses gráficos já podemos observar que todos os méis eles apresentaram potencial prebiótico perante a linhagem Lactobacillus acidophilus. Essa análise foi feita a partir da adição de 20 gramas de mel por litro e 30 gramas de mel por litro nos meios de cultura. Então, observa-se que os méis eles se comportaram de forma similar às outras fontes de carbono, que foi a glicose e a frutosacarídeos. Observa-se que o mel de jandaíra, da flor do juazeiro, ele apresentou um potencial bem interessante, seguido da jurema branca, tendo um potencial menor um pouco o mel da jurema branca produzido pela abelha uruçu. O mesmo comportamento obteve-se quando adicionado de 30 gramas por litro de mel. Com relação ao crescimento das bactérias bifídio animalis, também estes méis eles tiveram comportamentos similares, né? Percebe-se que eles também apresentaram potencial prebiótico. Entretanto, observou-se que o mel de juazeiro ele não foi tão ativo quando comparado à sua atividade em relação à linhagem Lactobacillus acidophilus, né? Já o mel da jurema branca, produzido pela abelha jandaíra, ele comportou-se melhor, com maior potencial prebiótico, comparado ao mel de juazeiro, produzido por ambas as espécies estudadas. Entretanto, também para essa linhagem de bifídio, eles apresentaram potencial prebiótico interessante, comparado às outras fontes de carbono. No caso, essa curva baixa aqui é do tratamento controle, onde não foi fornecido nenhuma fonte de carbono para o crescimento dessas linhagens. Nesse slide, apresenta-se o resultado da atividade prebiótica, os scores com relação à frutosacarídeo comparado às amostras de méis monoflorais. Observou-se que o score da atividade do mel de abelha jandaíra, da flor do juazeiro, ela foi bem ativa, né? Quando comparado ao mel, à fonte de carbono frutosacarídeo, seguido do mel de juazeiro produzido pela abelha uruçu. Então, o mel de juazeiro ele também se sobressai quando com relação ao score da atividade prebiótica. Visivelmente percebe-se isso,
sendo o mel da Jurema branca apresentou uma atividade menor quando comparado ao mel do juazeiro para ambas as espécies. Apesar que aqui podemos perceber que a fruta oxacarídeo ela mostrou sua intensidade maior quando comparado com os meis, apresentando diferença significativa. Entretanto, isso não significa que os meis eles não possuem atividade probiótica boas, né? Como considerações finais da nossa palestra, deu para perceber que os meis de abelha sem ferrão, eles comprovadamente eles possuem propriedades antioxidantes e probióticas significativas e interessantes, por meio comprovado em artigos científicos, e isso torna estes meis como meis de valores agregados cientificamente comprovado. Percebeu-se também que há uma diferença significativa entre os fatores na produção desses tipos de meis e também da atividade de antioxidante e prebiótica com relação à espécie produtora e à fonte floral. Isso significa que há uma carência, há uma necessidade de estudos que avaliem mais esses fatores para que se tenha uma segurança maior com relação a informações das propriedades desses meis. E também observamos que o mel da abelha jandaíra e uruçu apresentam potenciais prebióticos. Percebemos que eles apresentaram atividade significativa quando comparado a diferentes fontes de carbono. As fontes de carbono verificadas são fontes de carbono já consolidadas e utilizadas no desenvolvimento das linhagens estudadas. Entretanto, também há a necessidade de utilizar outras linhagens de bactérias prebióticas para verificar se estes meis eles também têm o mesmo comportamento que teve perante as linhagens de lactobacillus e bifidobactérios. Como conhecimento também fica o apelo da importância de estudar esses tipos de meis, uma vez que estas informações publicadas elas incentivam ao consumo desse tipo de mel e consequentemente incentivam a atividade da meliponicultura, lembrando que é uma atividade que ela oferece benefícios ao meio ambiente, uma vez que o mel ele é um produto em que sua produção ajuda ao meio ambiente ao invés de degradar, uma vez que as abelhas, quando visitam as flores para a colheita do néctar, ela acaba realizando o processo de polinização de diversas plantas. Então ela acaba oferecendo outro benefício, que desta vez passa a ser o benefício ao meio ambiente. Então, quanto mais incentivar a produção dessas abelhas para a produção desses meis, que são tão riquíssimos em propriedades benéficas à saúde, ele acaba ajudando também a preservar o meio ambiente. Então é importante que se continue estudando esse tipo de mel. Eu encerro a minha participação agradecendo a atenção de todos. Espero que eu tenha trazido alguma informação nova para vocês, que possam ajudar e ter um interesse maior de conhecimento a respeito dos meis de abelhas sem ferrão. E deixo aqui o meu contato de e-mail para as pessoas que quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida
ou pedir mais informações a respeito desses MEIs, eu estou disponível e responderei o mais breve possível. Aproveitem bem o CONOAG, que está um evento riquíssimo em informações e em conhecimentos. Obrigado a todos e até o próximo, se Deus quiser.